referência em tudo que eles fazem aqui, mas quando eles colocam essa barra de eu consigo entregar no mesmo dia pra você, eu acho que ao mesmo tempo é uma mensagem pra todos os outros players ali, né, que Claro. olha. Sejam bem-vindos aos Donos das Vendas, o podcast do Sales Club. Meu nome é Rafael Lassance, sou sócio-mentor do Sales Club. Eu estou aqui com o Felipe Carlo, que é diretor de marketing e growth daqui, né? Um aplicativo sensacional que traz conveniência para nós consumidores preguiçosos que não queremos ir para o mercado e queremos ter produtos o mais rápido possível em casa. Edu, você é um cara de marketing e growth, então a gente tem bastante coisa para falar. Eu não vou falar por você, não vou te apresentar mais do que eu falei. Sei que talvez tenha gente que nos vê, que talvez não conheça o aplicativo por questões talvez geográficas, onde vocês atuam. Então fala um pouquinho, né, do Sim, app e um pouquinho, cara, como que você saiu de ser um cara talvez mais tech ali e acabou exato, entrando no mundo do marketing, cara. exato. Antes de mais Bom, nada, seja bem-vindo, cara. obrigado, Rafael. Prazer, que bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Trazendo um pouco da Daqui, o que nós somos, né? Então, para quem não conhece, a Daqui é um app de mercado de entrega ultra rápida. Perfeito. Então, o nosso lema é mercado em 15 minutos. Uhum. Onde quer que você esteja, a gente está presente em São Paulo, no ABC, Guarulhos, Belo Horizonte, Santos. Então, onde quer que você esteja aqui nessas Uhum. regiões, você vai pedir e você vai receber em 15 minutos. Então, Muito é legal. isso que a Daqui faz. E trazendo um pouco do meu background, de fato, né? Eu saí de ciência da computação, passei por toda a parte de dados, sempre trabalhando ali muito próximo, né? Mesmo com dados, trabalhando, tendo o pezinho ali dentro do marketing, Uhum. até fazer essa transição de vez para marketing e growth, né? Então, eu acho que até hoje em dia, costuma ser uma transição mais que acontece mais, né? Então, eu comecei assim a Sim. trabalhar, fazer essa transição ali para 2012, Ok, 2013, tá? ok. Então, era um momento em que estava começando essa mudança ali do marketing digital, Total. dados e tudo mais. Então, fazia sentido as pessoas de dados migrarem. Então, hoje é Até mais a própria comum. semântica, né, de growth começou a surgir ali, Ali, assim, nessa exatamente, época. exatamente. Então eu acabei passando por outras empresas que estavam muito com esse DNA, muito com essa cabeça, então foi uma transição meio natural de carreira, né, Uhum. sair de um background técnico de ciência da computação, de Legal, dados, legal. fazia sentido agora aterrissar dentro do marketing, que é onde a gente tem o maior impacto de venda mesmo, né, então acho que faz Então, sentido eu vou brincar aqui que você é aquele nerd criativo, né, porque o nerd que é só nerd, ele é difícil enveredar muito pro marketing, né, mas Exato. quem tem o conhecimento técnico e esse vamos brincar aqui na palavra, esse jogo de cintura, né, não só de criatividade, mas que também consegue extrapolar o conhecimento técnico para uma visão estratégica, que eu acho que aí é o grande desafio do Exato. profissional, que ele é muito tech, né, a gente tá vendo, cara, são profissionais super raros, né, eu brinco que é o unicórnio aí, eu participo de muitos grupos de growth, tanto de recrutamento e seleção, todo dia tem alguém: "Me ajuda a encontrar", eu falo: "Cara, se eu encontrar, é meu". Se eu encontrar, mas, Sim, então acho que isso, em termos profissionais, deve ter te ajudado a se talvez reposicionar profissionalmente, sem dúvida. e essa é a primeira, vamos dizer assim, cadeira mais pesada de diretoria que você assumiu de growth, pá. E eu vou só conjecturar pra galera Uhum. ali, né, tem muita gente que vê a gente, eu vou simplificar muito o conceito, mas growth nada mais é do que a gente ser muito ágil nas interações, né, iterações, a gente ter esse processo de melhoria contínua, né, muito rápido também, de análise de indicadores e melhoria contínua e tomada de decisão baseada em dados, Perfeito, né. Então, uma frase que eu perfeito. gosto de simplificar, porque a gente fala muito de growth, muita gente fala muito, mas ninguém sabe exatamente do que é, e eu acho que também não estou aqui para trazer nenhuma verdade absoluta, mas é como eu vejo. Mas é perfeito, é Tá, uma é uma é uma legal. visão é uma visão muito muito correta do que é growth, né, Uhum, no final uhum. das contas eu acho que não tem exatamente uma definição de dicionário de growth, é muito Perfeito. mais um dia a dia ali que você vai sentindo, né, mas é isso, é trazer Porque tem gente muito que dessa fala: "Ah, visão. cresceu, cresceu fez growth", não, mas cresceu Não, iterando, cresceu analisando dados, cresceu exatamente, melhorando exatamente. indicadores, aí sim. Aí sim, até porque você pode crescer de inúmeras maneiras, né, um Exatamente. modelo, o mercado, fatores Uhum. externos e tudo Sim, mais, então como é sim. que você faz no dia a dia? E eu acho que growth também tem uma coisa que não existe a bala de prata ali no final das Total. contas, né, então acho que assim, muito do marketing tradicional vinha daquela ideia, daquele conceito de que bota na TV.
Acho que esse é. Uhum. A gente cresceu muito ouvindo, né? De bota na TV, bota na Globo, faz uma campanha gigantesca. Grandes tickets altíssimos, Tickets altíssimos, dispersão alta, dispersão alta, que era um modelo. difícil controle da Exatamente, você eficácia. não tinha. Você basicamente, seus KPIs ali que você Perfeito. controlava eram muito escassos, né? Perfeito. Mas era também um momento muito diferente, onde você tinha poucos canais também, né? E acho que hoje em dia, quando a gente vai para esse ambiente online, você tem tantos canais e que você tem números em todos eles, que aí Perfeito. sim você consegue entender de fato como fazer growth. Então, fazer growth é exatamente essa iteração, passo a passo, pequena a pequena, testar muitas coisas. A partir desses testes, você começar a entender o que faz sentido, o que funciona, colocar no seu mix de marketing, testar de novo, Perfeito. iterar. Perfeito. Então, é assim do que simplesmente uma bala de prata. Então, é uma boa definição. E nesse meio de campo, quando a gente fala marketing growth, nada aqui lá com vocês, tem relação direta com o produto também? Porque a gente falou de indicadores, né? Então acho que um dos grandes desafios dos grandes aplicativos não é muito da porta para fora, da porta para dentro, para entender o perfil de uso, jornada do consumidor, segmentação de comportamental, coisas que são muito técnicas, inclusive de mapeamento de eventos, indicadores de jornada. Isso talvez para você seja, vou falar que seja mais fácil, mas para você que tem um cara um cara mais técnico, você se envolve também e essas métricas de uso retroalimentam a área de growth e de marketing, cara? Muito, muito. Ajuda demais, assim, né? Eles Então, são teus parceiros ou é sem uma dúvida. briga? Não, são parceiros, é óbvio que Eu tô brincando, mas você entendeu. hora ou outra tem uma Sim. briga, né? Principalmente Sim. de olhar, mas são super parceiros nesse sentido, porque. E até trazendo um pouco do meu background, né? Antes até de daqui e tudo mais, eu tava na Salve, uma outra startup de Direct consumer. Direct consumer, de cosméticos também. E lá eu liderava toda a estratégia digital, né? Então eu era o Chief Growth Officer lá, só que dentro dessa cadeira eu também pegava os times de tecnologia e produto. Perfeito. Porque é isso, no final das contas as coisas andam muito paralelas, muito juntas. E acho que trazendo. Com essa mesma mindset de startup, talvez exatamente. menos técnica na área de produto, né? E agora trazendo um pouco mais para daqui, acho que tem toda uma parte de personalização que é super importante pra gente, porque no final o que a gente quer fazer, né? A gente quer pegar aquela coisa que muitas vezes pode parecer chato ir no mercado, lotado e tudo mais, você demorar. Pode parecer não, eu tenho certeza que é. Exatamente. Então você sabe bem, né? A gente Tô sabe brincando, né? Eu considero. Mas a gente sabe que 80% dos produtos que você compra num mês, eles são sempre os mesmos. Ok. Muito provavelmente vai ter 15 a 20% que você vai mudar, que você vai querer testar uma marca diferente, ou que você vai querer comprar algo diferente. Mas pode ter certeza que o seu sabão em pó ele é o mesmo há um ano, que o seu amaciante. Então, assim, 80% dos seus produtos vão ser o mesmo. Então, por que você precisa ir até o supermercado, sendo que você pode pedir? Então, dito isso, né, o que a gente quer fazer é cada vez mais facilitar isso. Facilitar para você essa sua jornada de compra. E como que você faz isso? Através de produto, através de personalização, através de dados. E a gente, dentro do marketing, a gente tenta aproveitar muito isso. Então, assim, uma coisa que a gente faz é a gente te avisar quando um produto está mais barato. Ok. Se a gente... Produtos que fazem parte da minha cesta usual. Cesta usual, exatamente. O que a gente faz é, a gente cria, se você entrar dentro do seu app... Eu não preciso criar um alerta. Isso a ferramenta já identifica e me ajuda nesse sentido. Exatamente. A gente tem dentro do app uma lista que é semanal e mensal. Que é a sua lista de compras que você compra semanalmente, que é aquele pão, as coisas do seu café da manhã, ou a sua lista do mês, que vai ter o seu amaciante, seu sabão em pó e seus produtos de limpeza. Então a gente já faz isso. E como que a gente, dentro do marketing, utiliza esses dados, né? Que é um trabalho muito conjunto com o produto, para que a gente consiga dar esses inputs e depois a gente consiga transformar isso para o usuário de uma forma fácil, para que ele consiga comprar de uma maneira fácil, com um clique. E aí entra muito a visão, vamos dizer assim, mais growth do que marketing, no sentido dessa análise comportamental e de aumento de frequência de compra, né? Assim, como que o app pode ser relevante para mim o suficiente para ser talvez não invasivo, mas ao mesmo tempo relevante nas notificações e nos lembretes, né? Assim, porque acho que tem uma linha tênue aí, concorda? Muito, muito. E daí eu consigo trazer um pouco de dado aqui, né? E o crescimento é no aumento da frequência, vamos dizer assim. Exatamente. Ponto final, né? Ponto final.
Ponto final. Perfeito. Eu acho que tem alguns dados interessantes aqui, né? Que dá pra gente colocar. Fala o que você puder falar. Ótimo, ótimo. Toda comunicação que a gente acaba colocando que tem um tom de personalização, ela tem quase o dobro de taxa de abertura. Uhum. E a gente tem esses dados todos e a gente vê todos os dias. Então, assim, aquela comunicação que vai só pra você, Uhum. ou aquela comunicação que vai pra todo mundo e que é uma promoção One to igual, many. one to many ou Uhum. one to one aqui, Uhum. essa one to one ela vai ter quase o dobro de taxa de abertura. Perfeito. Isso se Tem transforma. contexto, Tem né? contexto, Uhum. é muito diferente. Posso fazer um parênteses, Claro. assim, uma pergunta? E vocês testam copy e frequência com essa visão de growth num sentido laboratório, numa pequena escala, validando métricas claras e objetivos daquele teste, e aí depois funcionou ou ajustou, e aí dá rollout para todo mundo e coloca em produção. Perfeito, Legal. perfeito. Inclusive hoje a gente está testando uma que deve sair Opa! amanhã. Sério? E a gente está testando com um grupo pequeno. Vamos ver, Sensacional. vamos alterar o copy, vamos mexer e a gente deve colocar no ar. Maravilhoso. Então, assim, a gente está, inclusive. Tem essa visão de mitigar risco, né? De investimento Com de certeza. tempo, energia e dinheiro em coisas que talvez não funcionem, né? Sempre testando no menor espaço e no menor custo possível, né? Exatamente, isso é growth, né? No final das Uhum. contas. E vocês como têm que a volume, gente- então fica mais a gente fácil tem ainda. volume, a gente tem Uhum. bastante. Tem Respostas bastante rápidas, né? respostas rápidas e acho que a gente consegue ver muito rápido. Isso é o legal do nosso negócio, que o nosso negócio, o ciclo de venda, né? O ciclo de compra, ele é curto. Perfeito. Então, diferentemente de outros negócios que você vai demorar 2, 3 meses, então, nossa, o que você faz hoje talvez tenha um efeito daqui 2, 3 Sim, meses. sim. Pra gente não, pra gente Perfeito. o efeito é da compra. Muito legal. A pessoa vai comprar ali, talvez daqui meia hora a partir de quando você mandar a sua mensagem pra ela. Se eu te mandar exatamente o produto que você precisa, num preço bom, e é um produto que talvez você esteja em falta na sua casa, ou se eu Uhum. te mandar o produto que eu sei que o Rafael comprou pão há uma semana. Bom, pão a gente sabe que dura uma semana. Uhum. Você fala, Rafael, tá aqui o seu pão, só clica aqui e compra, sabe? E deixa... Você muito provavelmente Não, vai comprar. sensacional. E aí eu vou perguntar de curioso, porque tem a métrica da conversão, né? Que é o aumento da conversão pela relevância, Uhum. e relevância tanto de personalização como de contextual. Mas vocês também têm, por exemplo, vou falar de tempo de resposta. A janela do tempo de compra, assim, a mensagem que faz o cara comprar mais rápido, que concorda que é um indicador também, porque são Super. ciclos curtos, né? Então você às vezes tem alguns indicadores para poder validar seu teste, assim, pô, Tem. a gente fez o cara converter, mas talvez vamos mudar para tentar botar uma urgência para ele converter mais rápido. Exatamente, tem. Uhum. E como que a gente olha muito isso é um pouco estatístico, né? Então, assim, a gente sabe, e a gente, com base nos dados que a gente tem, quando o próximo cliente vai comprar. Causa efeito ali, né? Exatamente. A gente Uhum. tem o tempo dele. Então, a gente fala, opa, Rafael é um usuário que ele compra 2 vezes e meia, 3 vezes ao mês. Uhum. Pô, chegou dia 10, Rafael não comprou ainda. Opa, é alguma coisa. Eu preciso dar um push ali pra fazer ele comprar. Que gera o gatilho Gera o gatilho e Uhum. tudo mais. E aí, beleza, você comprou. Qual que é a sua próxima venda? Quanto que a gente espera que a sua próxima venda vai acontecer? Uhum. Alguns momentos que a gente vai querer antecipar essa Claro, venda, né? claro. Principalmente, dado que a nossa operação é um ponto muito sensível, né? De toda a A cadeia, cadeia né? de vocês. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Exatamente. Uhum. É um ponto de que pra gente entregar em 15 minutos, ela é muito Nossa. complexa. Então, o quanto a gente consegue adiantar a demanda é super importante, em momentos que Uhum. talvez não tenha pico. Então, assim, se a Perfeito. gente sabe que a gente tá prevendo um pico. E a prateleira tá vazia. Exatamente. Perfeito. Como é que. Vou pegar um exemplo que vai acontecer agora, no mês que vem, a Páscoa. A Páscoa é momento de supermercados lotados, que todo mundo vai fazer o Quanto tempo almoço. daqui, Filipão? A gente tá desde 2021. Tá, então já tem uma massa crítica de Já dados tem. A gente já passou. super relevante para poder pelo menos ver as sazonalidades aí. Exatamente. A Uhum. gente já tem umas coisas, dados interessantes e Uhum. principalmente de momentos muito interessantes do varejo aqui, né? Então, se a gente Até pegar a Páscoa- sazonalidade de talvez eventos extraordinários, vamos dizer assim, que não sejam no calendário do varejo, né? Exatamente, né? Legal. Então a gente já Tem já um consegue- festival, tem alguma coisa. Tem festival, né? que Assim, a gente teve Tem Lollapalooza. a final agora do no final de semana. campeonato e aí o gelo, churrasco e cerveja. Vai, Uhum. e a Tô gente- viajando? Não, aconteceu isso na quinta-feira. Na Beleza. quinta-feira, O que teve final, quinta-feira? teve Não sei. Corinthians e Palmeiras na Ah, final. tá. E a gente. Como bom inclusive- carioca, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo, mas tudo bem. Mas isso a gente já sabe. Inclusive, a gente sabe, né? A gente pergunta pros nossos usuários o time que ele torce, justamente pra gente dar. Sensacional, Pra poder claro. fazer essa. Tem o gancho ali ter certo. aquela comunicação personalizada. Claro. Então a gente mandou o WhatsApp pros nossos usuários falando assim:
Oi, eu sou corintiano, né? Uhum. Oi, Felipe, eu sei que o Corinthians joga daqui a pouco, o Timão vai entrar em campo, tá aqui um cupom para você comprar suas Sensacional. cervejas e Sim, comprar o seu churrasco. sim, sim. Mas a Páscoa é um momento que a gente sabe que ele é crítico e todo mundo deixa pra última hora, né? Essa é a Uhum. verdade do brasileiro aqui, todo mundo Sim. deixa ali pra sexta-feira, sábado, até o domingo, lotarem o supermercado pra Foi. comprar o E bacalhau. vocês com esse tempo de entrega, vocês A gente, são a gente, a gente nossa, sabe que a gente vai ser uma opção que todo mundo vai pedir. total, total. Só que Até porque são momentos onde o próprio mercado, o varejo tá, tipo, insuportável, né, vamos ser insuportável, é sinceros. assim como Natal, né? A Sim, mesma sim, coisa, sim. Réveillon. Então, como é que a gente consegue, sabendo que você vai ficar, que você vai ter que comprar o bacalhau, vai ter que comprar ovos de Páscoa e tudo mais Uhum, para dar para a família, como é que a gente antecipa isso? Então a uhum. gente já trabalha isso antes, né? A E gente até já na própria começa, comunicação, fala: "Não deixa pra última não deixa para a última hora", hora. claro. Então a gente começa a dar incentivos para que a gente consiga trazer essa demanda antes. E Uhum. trazer essa demanda antes é bem importante para a gente, do ponto de vista de operação. Não, muito legal. E até só para trazer, talvez, contexto para quem tá nos vendo aqui, né, porque às vezes a gente olha grandes aplicativos como o seu, e aí o pessoal vem e fala: "Ah, mas os caras são, pô, putz, super startup de tecnologia, eles conseguem fazer isso tudo muito fácil", Hum, né. Mas quem tá vendo aqui, isso é só uma boa prática de relacionamento de CRM com cliente, né, assim, qualquer empresa consegue até colocar na planilha, né, o cara vende suplemento alimentar e compra, sei lá, creatina todo mês, coloca que ele compra todo mês e antes de vencer o mês lembra ele, assim. Então são conceitos que não são, né, nenhuma engenharia de foguete, nenhuma ciência da NASA, concorda? É não, muito mais de ter exatamente. um processinho bem definido só para poder ter os gatilhos na hora certa, concorda? Exatamente. Acho que esse, Porque o refino e a esse ABC, tecnologia, a gente tá falando a aqui, gente, pô, mas talvez não conecte, mas se não conectou é porque o cara não tá botando a cabeça para funcionar que tá assistindo a gente. Porque hoje em dia exatamente. o que não falta são sistemas. Qualquer e-commerce você contrata, que você coloca numa plataforma de automação, de marketing, e vai estar lá. O cara comprou um produto que tem um ciclo de renovação mensal, semanal, etc. E o próprio sistema vai Vai de te forma avisando, automática. É. vai te avisando. Sim, fazer esse ABC Uhum, bem feito uhum. é melhor do que muita coisa. Você já tá 90% As na pessoas frente do querem que complicar as coisas, acham que não o IA vai resolver se o cara não tem o mínimo de um um CRM mínimo de um estruturado. CRM, Uhum. assim, é lembrar essa pessoa, né. Então, acho que tem É aquelas quase que coisas boa prática de gestão e não marketing growth, vamos ser super, sinceros, né, super. E assim. você pensar o seu produto, o que você tá vendendo Uhum, e qual que é o tempo e a frequência que você espera do seu produto, né. uhum, Acho que tem um exemplo bom, que é se você fosse vender terno, né, se você uhum. vendesse terno, as pessoas compram terno uma vez, a menos que você trabalhe e Claro, precise, você compra claro. terno provavelmente uma vez por ano ou até uma Sim, vez a sim, cada 5 sim. anos. Faz sentido você ficar mandando todo dia comunicação para o seu Claro, usuário falando de terno? claro. Não. Por outro lado, tem um caso muito interessante que foi até o da Zillow nos Estados Unidos, que seria Uhum, quase um quinto andar aqui, né, uhum, e tudo uhum. mais, que eles sabem que as pessoas compram casa uma vez na Ever. vida. Sim. Exatamente, a pessoa não vai ficar Aham, comprando casa. Então como é que você está presente na jornada desse cliente? Eles criaram uma ferramenta de calculadora de preço. perfeito. E Que aí inclusive o Mercado Livre não, o Quinto Andar o quinto adora. andar adora, e daí você Exatamente. está presente nesse momento. Então assim, só Ou de criando você serviços correlatos que vai manter um cordão umbilical com manutenção, exatamente. E seguros e etc. você tá ali Aham, presente em mais momentos da perfeito. jornada desse usuário. Então, como é que, dado que a daqui é um supermercado, a gente sabe que os usuários, né, e é por dados de mercado, eles compram 4 vezes ao mês. Uhum, Então, se eles compram 4 vezes ao mês, como é que eu posso estar presente nele uma vez por semana, sim. no básico. Claro, Então, a minha comunicação tem que ser muito direcionada para eu estar presente uma vez por semana. perfeito. Agora, se eu vendesse outro tipo de produto, se eu vendesse, por exemplo, um perfume, que eu sei que vai durar 6 meses, Sim, talvez a sim. minha comunicação fosse diferente. Eu não precisava mandar Certamente, comunicação uma vez por semana, mas a certamente. minha comunicação 6 meses depois era falar: "Cara, o teu produto tá acabando. Perfeito, Quer perfeito. aproveitar aqui um desconto 10, 15, 20%? Então como é que você trabalha e entende melhor qual que é o tempo E que você isso, está presente na vida do obviamente, usuário?" que todos esses parâmetros e inteligência gerada, inteligência estratégica gerada, cara, é a tomada de decisão baseada nesses dados, né. E eu acho que Exato. uma coisa que é muito legal do modelo de negócio de vocês, é que apesar de vocês eu vou falar uma feeling meu, tá, aí Uhum. você vai me corrigir ou não. Mas Apesar de a gente estar falando de produtos relativamente comoditizados e muito sensíveis a preço, quando você traz conveniência e velocidade, esse preço não passa a ser o mais importante, né. Então eu estou disposto a pagar mais caro para receber em 15 minutos e está tudo bem,
né? Então eu não tô ali olhando a melhor oferta, eu tô olhando a disponibilidade. Eu acho que isso para vocês, assim, ufa, porque se tivesse que É, fazer isso e ainda brigar por um perfil de público que olha preço, aí eu acho que é impossível a conta fechar, vamos é, ser sinceros, né? exatamente. É um ponto bem relevante, assim. Mas acho que até quando a gente olha os estudos, preço ele ainda sempre aparece, né? É óbvio, ela É, eu sempre tô vai falando aparecer numa de questão, maneira geral. E sim, sem dúvida, o que a gente não é pagar faz? o dobro, Não é pagar concorda? o dobro, exatamente. O que Uhum, a gente fez, né? Então, todas essas otimizações, tanto da cadeia de operação, tanto otimizações do ponto de vista de marketing, de tecnologia, leva a gente operar num preço competitivo com o perfeito. supermercado. Ok. Então, quando a gente olha dos principais supermercados, a gente opera ali em 95, 98% do preço deles. Ou seja, a gente opera até mais barato do que Uhum, eles. uhum, Porque a gente percebeu que era importante e essas otimizações que a gente fez em outras pontas. Seja do uhum. ponto de vista de tecnologia, de operações, para a gente conseguir entregar o preço mais competitivo. E A ainda, gente. e ainda tem a questão, desculpa te interromper, Não? né? Ainda tem a questão de dados sólidos comportamentais o suficiente para vocês levarem para outra pronta para negociar com os Ex- fornecedores de produto, né? Assim, lotes com melhores condições, porque está muito claro a demanda, concorda? O que está sendo exatamente. demandado, porque você tem dados para isso ali. Exatamente. A gente é um player, né, de volume, no final Sim, das contas, né? sim, Então, assim, sim, quando a gente começa ali em 2021 com uma Dark Store só, né? Uma sim. lojinha que entregava ali em Pinheiros especificamente, era muito difícil Uhum. conseguir negociar na ponta Claro, com claro. grandes distribuidores ou Ali é com um grandes laboratório que indústrias. você não está sendo tão eficiente, Exatamente. Você mas você não está está sendo validando as coisas. perfeito. Uhum, Agora a gente tem volume, tem tamanho suficiente para, obviamente, conseguir ter uma negociação muito melhor com os fornecedores. E, por outro lado, a gente entrega também, a gente entrega para a indústria, para os fornecedores, então, com todo o nosso trabalho de retail media, né, que está uhum, todo uhum, mundo sendo super falado hoje, uhum. a gente Vamos consegue. falar depois. Boa, legal. A gente consegue entregar também para a indústria algo que eles também tinham dificuldade de ter. Então, esse tipo de dado, essa Da última granularidade, milha. a última milha Uhum, uhum. e saber exatamente eh, o que o Rafael gosta, quando ele compra, como ele compra e tudo Sim. mais, é um tipo de dado e a gente consegue entregar uma mídia direcionada para isso, para as indústrias, Uhum. que é muito relevante. Claro, claro. Então, é isso que a gente tem tentado cada vez mais buscar. Assim. E eu não sei se mas óbvio que abre também uma super possibilidade para ter negociações até mais agressivas de marcas próprias, você criar seu próprio label ali, porque você tem tendo a última milha, A vamos ser gente, a sinceros. gente criou. A gente Tendo a criou. última milha, vamos ser sinceros, né, Exato. as coisas ficam mais interessantes. E aí até voltando, né, você falou: "Poxa, quando a gente começou ali em Pinheiros", né, que aí é aquela estratégia meio war, né, assim, de identificação e dominação daquele território, Uhum. né, assim, aí vai dominando territórios. Como que é feito? E aí, porque óbvio que é parte do falando de Sales Club, da expansão das vendas de vocês, o aumento territorial ali, geográfico das áreas que vocês atuam. Qual o nível de inteligência para definir que uma área pode ser um próximo alvo relevante? Eu digo isso porque hoje em dia nós temos ferramentas. Eu vou falar o nome só para Uhum. conjecturar ali, GeoFusion da vida, onde você Uhum. consegue saber a quantidade de pessoas que moram naquela região, quantidade de demanda de X produtos naquela região, como que tem análise de dados, porque para vocês serem eficientes, já que é uma operação que deve rodar no limite da Uhum. margem ali, né, jogando no volume, como que essa inteligência prévia ajuda vocês a identificar áreas, regiões de expansão territorial? Legal. Eu acho que dá para e entrando um pouco nesse detalhe, assim, a nossa decisão nunca é puramente, o bairro X ou o bairro Y, né? O nosso nível ele chega, então se você olhar os polígonos que a gente atende, eles Uhum, são eles são curvas assim, até meio claro. muito complexas. Por quê? A gente analisa do ponto de vista de demográfico ali da região, né? Então muito dado Concentração. concentração, Uhum, IBGE, população. uhum. A gente entra numa análise até um pouco subjetiva de característica do bairro, entender um pouco de como que ou daquelas regiões, se aqui tem um Early mercado, adopter, tem os early early adopter, se não adopters. tem. Uhum, A gente olha do ponto de vista da malha logística, então é fácil fazer essas entregas, a depender do ponto onde a gente está. perfeito. É possível a gente atender essa região Claro, no tempo que a gente está se propondo, porque a gente também não claro, quer claro.
sair do nosso DNA. Nosso DNA é entrega ultra rápida. E Então, qual é o raio de vocês a cada CDzinho a ali? gente muda, tá? Mas em média acaba sendo 3 Tá bom, quilômetros, tá? tá 3 bom, quilômetros é o máximo ali que a gente tá bom. atende. Um ou outro a gente acaba tendo uma flexibilidade Uhum, uhum, maior para atender uma outra área, uhum. mas 3 quilômetros Tá bom. é o ponto, que é o que faz, até para trazer alguns detalhes, assim, hoje um shopper, né, que é a pessoa que tá fazendo, que tá Uhum, montando o uhum. seu pedido ali quando você faz, ela monta o seu pedido em 1 minuto e meio, 2 minutos. Uau. Porque a A loja é toda feita, a disponibilidade da disponibilidade é loja, toda feita sim, já para o que que vem seja de mais tá na fácil. frente, Exatamente, para que uhum, seja fácil ela sim. pegar e tudo mais. Então, se ela monta em 2 minutos e meio, no máximo aqui, você tem que Ela tem 10 garantir. minutos para poder sair daquele Exatamente. ponto A para o ponto B. E a gente também não quer que esse entregador não vai precisar correr, não vai precisar Claro, nada, né? claro, É o claro. tempo correto que ele vai demorar para fazer essa Perfeito, entrega e por perfeito. isso que a gente consegue entregar em 15 minutos. E esse laboratório em Pinheiros, então, deve ter sido muito legal para poder tentar criar o máximo possível desse tipo de assumption, né? Esse tipo de premissa aí, para poder criar os próprios indicadores, que não deve ser tão fácil olhar para o lado e puxar benchmark para esse tipo de Não negócio, né? tem, não tem. Tem muito pouco, né? Então, Uhum, assim, acho que a daqui foi a pioneira no Brasil, então a gente uhum, começou com esse modelo ultra rápido e tiveram algumas outras experiências, e tem algumas muito uhum. bem-sucedidas, inclusive no mundo, né? Sim. Então, tanto na Índia quanto na Turquia. Então, mas ainda estava tudo começando. Foi um momento em que não se tinha muito, era muito tentativa e erro. E o próprio consumidor não esperava isso. Não. Né, acho que assim, eu não tem nada a ver, mas você pega um Mercado Livre da vida, acho Uhum. que foi quem trouxe o conceito mais de, cara, chega amanhã ou chega hoje, e aí acabou aculturando o mercado no nível de conveniência que até então o e-commerce era, cara, 3, 4 dias no Não mínimo. existia, Com certeza, exatamente. você Acho que comprava pra semana que vem, exatamente. O né. Mercado Livre claramente subiu a O barra, ponto né? de ruptura, educação no mercado, e aí, É óbvio, criando um gigantesco. segmento para vocês, talvez, se eles Exatamente. não tivessem aculturado o mercado, seria muito mais difícil para Com vocês. certeza. Sim, E a gente viu essa oportunidade de. Acho que o Mercado Livre, quando ele faz essa entrega, ele sobe a barra, né? E a gente uhum, sabe, né? O principal player de e-commerce sim, 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 América da Latina. América Latina. É. Então, assim, eles são referência em tudo que eles fazem aqui. Mas quando eles colocam essa barra de eu consigo entregar no mesmo dia para você, eu acho que ao mesmo tempo é uma mensagem para todos os outros players ali, né? Que Claro, olha, claro, vai ser difícil aqui, esse claro. território, principalmente logístico, tá dominado. Então, quando a gente entra, a gente define que, então, tudo bem, o Mercado Livre ele tá pegando nessa entrega rápida, a gente vai ter que ser ultra rápido, né? Uhum. Então por isso que nós somos um mercado de entrega ultra rápido, porque a gente Sim. entrega em 15 minutos. Nossa, isso Então nem se comparar com um dia, né. Vai entregar exatamente. hoje, não, vai Não, entregar vai agora, cara. entregar agora, em É. 15 minutos. Uhum, Então eu acho que é isso que faz também. E a gente sabe também, né, que quando a gente olha, vários outros mercados foram migrando para o digital, né? uhum. Supermercado, suas compras do dia a dia, talvez seja a última fronteira, né? Acho que ainda assim, a maior parte das compras do supermercado ainda estão no físico. Eu acho que também é muito comportamental, no Muito. sentido da compra do mês, aquela coisa Exatamente. assim, né, assim, o perfil das pessoas é mais talvez seja a principal barreira e não a tecnologia em si, Sem né, vamos ser dúvida, acho que tem, sinceros. tem uma mudança aqui de Uhum, comportamento, uhum, né? uhum. Então, como que a gente enxergou isso? A gente falou, se a gente vai fazer essa compra para você entregar só no dia seguinte, ou daqui 2 dias, daqui 3 dias, a pessoa muito, ela vai pensar assim, puta, mas eu vou no supermercado aqui, que Claro, tá aqui do lado de claro. casa, e eu consigo ir ali. É, é aí que a gente traz esse modelo de entrega em 15 minutos. Porque daí o serviço, a entrega em 15 minutos, ela normalmente é mais rápido do que você pegar um carro, pegar um Uber ou sair a pé para É, ir eu no tenho mercado. eu tenho um supermercado que é tipo 5 minutos andando, mas 15 minutos é mais rápido que eu sair até lá, voltar, fazer a compra, arrumar, pagar, voltar. Não tenha dúvida, Exatamente, não tenha dúvida exatamente. nenhuma. E me diz uma coisa, Felipe, quando a gente fala de growth, no fundo tem muito identificação de alavancas barra oportunidades aí, né, que podem ser otimizadas. A gente vai falar desde geração de demanda, né, aumentar mais gente, né, mas a gente pode falar ser mais eficiente no sentido de conversão, converter mais gente, Uhum. ser mais eficiente. A gente pode falar aumento do ticket médio também, aumento da frequência, todas são alavancas do crescimento, possíveis, né, para o negócio de Sem dúvida. vocês. Ainda mais você que é o cara que olha não só o canal de marketing barra aquisição, mas também produto e essas outras alavancas que eu falei aqui. Existe alguma diretriz ou prioridade na sua cabeça ou no fundo
você tem um mapeamento da jornada e você consegue identificar com dados onde está sangrando mais e aquilo vira prioridade. Sim, acho que no dia a dia de uma startup, ainda mais E a depois de outra balança growth todos os marketing, pratinhos. balança todos e Sim, quase todo dia você sim. está tentando equilibrar um, assim. Mas eu acho que o que a gente tem como prioridade agora é muito desse crescimento sustentável. Então, e o que define Aí já esse- olha mais a porta para dentro, Da porta- retenção, recompra e aumentar o Exatamente. LTV por cliente, Por né? O cliente ser cliente, mais aumentar. rentável no... Exatamente. Como é que eu aumento no longo prazo dele? Como é que eu consigo diminuir o meu CAC? Como é que eu faço o meu payback reduzir aqui? Beleza. Que é ele a entrou- métrica de compras por cliente, vamos dizer assim. Exatamente. Depois que ele Pedidos entrou, por cliente. depois que ele entrou para dentro, como é que eu maximizo E aí ele tem ali essa dentro? métrica que vocês A acompanham ali gente direto? acompanha, exatamente, ela é Uhum. direta e ela é o que norteia, inclusive, muito do que vai sair de investimento para cá, tá? Então, Claro. o que vai sair de investimento para ponta, para que a gente não faça investimentos sem. E até em relação a isso, desculpa te interromper, né? Porque vocês já têm o mínimo ou a informação suficiente no desenho do perfil do cliente ideal para poder ajudar a marketing a ser mais eficiente e trazer alguém que vocês têm certeza que tem mais frequência de compra do que vender melhor, vamos dizer assim? Uhum, uhum. Trazer um cliente melhor do que só trazer um cliente novo? Sem dúvida. E aí a gente tem. Hoje, quando a gente pega, a gente tem 8 perfis de clientes que são muito Legal. claros, né? Então você vai ter Fazer uma aquele. matriz RFV da vida. Exatamente. Você vai saber qual que é o. Você vai ter aquele Promo Hunter, né? Que é muito Ok. mais para oferta. Você vai ter o que compra cerveja, você vai ter o que compra mais compras que a gente chama de E é abastecedoras. uma classificação que vocês fizeram ou A é gente que seguindo uma fez. classificação RFV da vida? Não, assim? a gente que fez. A gente que Usando criou. as próprias... Usando os dados Tá. que a gente tem, a gente criou Mas esse modelo. similar conceitualmente. assim. Similar conceitualmente, Tá. só que com o detalhe da categoria. Perfeito. Tá? Então, é onde você tem mais penetração dentro das categorias. Tá Então, bom, você tem tá categoria bom. de bebidas, tem categoria de freshs aqui, né? Então, Uhum, que seria uhum. de legumes e tudo mais. Então, a gente olha isso aqui para dentro. A gente sabe quais são os clientes que ele entrega pra gente que tem o melhor LTV, Perfeito. só que muitas vezes ele não é o cliente mais barato. Perfeito. Porém, se a gente consegue trabalhar e otimizar a partir dele, Uhum. você consegue entregar uma comunicação mais voltada para ele, você consegue. E nessa segmentação, você não é só no nível inteligência / estratégia. É no nível tático, comunicação, copy, vídeo, volume, volume, tá. teste, Uhum. é onde a gente vai promocionar. Uhum. Então é a categoria que a gente vai promocionar para o novo cliente. Uhum. Então é tudo isso, assim, né? A gente conseguir determinar qual que é o cliente pra gente, a gente enxerga que é o nosso cliente alvo mesmo, de Perfeito. fato, né? Acho que a solução daqui, ela é para ser o seu supermercado em todos os seus momentos. Então, Uhum. de fato, para você fazer uma compra que a gente chama de abastecedora, é aquela Perfeito. compra quase que de mês. Não é que a você comentou. circunstancial. Não é a É a circunstancial, planejada É mesmo. a planejada, exatamente. Perfeito. Não é aquela. Não a é tem cerveja, churrasco, não vamos... é ter churrasco, Aham, lembrar. aham. Então a gente sabe quais são os clientes melhores. Então, como é que eu entrego para você? Isso tá muito detalhado no copy. Porque se você faz um copy escrito cerveja a R$ 2,99. Talvez eu só vai me doutrinar a comprar só ali. Comprar cerveja. Mas se eu tenho uma compra planejada e eu sei que você pode me entregar o circunstancial também, e aí eu viro um cliente muito mais valioso. Se né, você vamos bota um dizer assim. carrinho Uhum. num ad, você bota um carrinho com todas as compras e com uma cerveja também ali dentro, Sim, acho sim. que a percepção do usuário é diferente de quando ele vê cerveja a R$ 2,99. E Felipe, não sei até que ponto pode ou não pode falar em relação a usuários, né? A quantidade de usuários aí que você já tem na plataforma, milhares, centenas, dezenas, centenas de milhares. Mas por que eu pergunto isso, né? Assim, como que é a tua operação estruturada, a tua operação de marketing e growth lá? Qual o teu squad lá? Quantas pessoas você tem embaixo para poder domar esse monstro? Legal. Assim, domar esse monstro aí de, no mínimo, dezenas de milhares de usuários, no mínimo, creio eu. 1 milhão. Milhão? Ótimo. Então, Melhor ainda. Então, a gente tá falando aí de milhão, né? Qual é o teu time aí, cara, para poder segurar essa peteca? Legal. Hoje, dentro do time, vou falar um pouco das separações, assim, tá? Legal. Então, a gente tem um time que é o time de branding, então que basicamente está cuidando da marca, estratégia Mas da que marca. também tá embaixo de você como Também tá marketing, embaixo, vamos dizer exatamente. assim. É Tá. o time de branding que também tá embaixo ali. E aí, dentro desse time de branding, tem toda a parte de influenciadores, que a gente voltou a fazer forte. A agência interna, tá? Que é tudo que faz todos os criativos e copies ali Uhum. dentro. Posso pegar Posso pode? pegar o... Claro. Então, por uma questão de entendimento, a parte de influenciadores tá embaixo de institucional e não na parte de performance, porque é mais de reforço de marca, nesse sentido,
Tá bom. Já, Legal. já, já, Legal. já tive, inclusive, um pouco nos dois modelos, assim, Perfeito. sabe, Rafael? Já trabalhei com um branding muito mais voltado para performance e já Uhum. trabalhei com influenciadores muito mais voltado dentro de branding. No papo anterior, o pessoal da Yu de calçados e tudo, eles focam no retorno sobre investimento. Então, todo influenciador tem o ROI definido, o custo de aquisição ali, para poder ver se mantém ou não ele dentro da Exatamente. base. Isso a gente E acho que faz não tem certo ou errado, tem qual momento e contexto da própria empresa, concorda? com certeza, mas assim, acho que uma coisa é clara, independente de estar dentro de branding, acho que essa tinha esse conceito, né, de que branding não olhava muito métrica lá atrás. Eu acho que isso mudou completamente se você pegar. Não é fundo perdido, vamos dizer Não assim. é, exatamente, não Uhum, é fundo perdido. E uhum. acho que hoje, dentro de. O time de influenciadores, mesmo estando debaixo de branding, acompanha todas as métricas de performance. Então hoje a gente está Se conseguindo o CAC fazer. estiver altíssimo, tem que mexer em algum ponteiro Se ali, o né? CAC estiver altíssimo, qual que é o ROAS, qual que é Uhum. o CPM que eu tô buscando de Legal, influenciadores. A gente legal, teve agora, legal. pelo segundo mês consecutivo de recorde de CPM para influenciador Exposição assim com o menor custo com o possível. menor custo possível, exatamente. Então, assim, eles também estão olhando métricas e está muito conectado com o time de performance, com o time Bacana. de paid media ali, acompanhando até métricas muito similares. Porque Perfeito. no final das contas, quando a gente vai definir para onde que a gente vai alocar esse investimento, vai ser uma conta matemática ali para ver onde vai dar o E melhor retorno. provavelmente, como vocês são. Tem talvez um foco de construção de marca ou coisa do tipo, fica embaixo da área de institucional barra branding, mas para ter esse nível de Esse controle, nível de de controle, governança, vamos dizer assim. É exatamente. isso mesmo? Também, e para a gente também ter um tipo de mensagem que esteja mais alinhada Perfeito. com o que a gente Com os espera, né? valores da Com os própria valores empresa da ali. empresa e a gente conseguir remar para o mesmo lado, assim, né? Legal. Então, acho que tem uma coisa de dispersão que a gente falou no começo, que é muito fácil ficar disperso dentro do ambiente online, né? É Uhum, muito fácil as mensagens serem completamente diferentes e daí você uhum, não conseguir entender, tá claro. bom, mas o que se trata daqui, E né? até Então, no por ter caso. um perfil de usuário tão heterogêneo como vocês, assim. Exatamente, a gente quer abraçar todo mundo, né? Sim, sim, Então, sim. então até brinco, minha tia-avó, ela é usuária. Minha tia-avó tem Uhum, 96 anos. sim. Então, desde a minha tia-avó de 96 anos e é usuária daqui, Talvez não seja o foco até do marketing trazer perfis da sua tia-avó, mas se ela quiser usar, ela tem que saber e ela tem que conseguir usar. saber. E a mensagem tem que, de alguma maneira, conseguir Perfeito. ressoar para ela, né? Por mais que tenha algumas dificuldades e por mais que Uhum. você tenha perfis específicos. Mas o time de branding, Bora. o time de influenciadores e o time de social debaixo do time de branding, tá? Ok. Aí temos o time de paid media ali, Ok. tá? Então, Que é um squad que é um específico. squad, inclusive 2 pessoas. Então, por isso que ele falando, não tem. A gente consegue. Dá para Legal. fazer muito com pouco. Assim, são 2 Legal. pessoas de paid media trabalhando. Aí temos o time de E CRM. tem uma. Vou te atrapalhar, Vai lá, tá? manda bala. E tem uma representatividade grande paid media no seu business, Paid que é um media, dos maiores motores, vamos sem dizer, se dúvida. voltar o dinheiro, é abrir a torneira, Não tem concorda? como, exatamente. Perfeito. Não tem como. E isso a gente também. A gente vai olhando para aquelas métricas que a gente falou ali Uhum, atrás, basicamente payback, né? Então, que é uhum. você conseguir olhar ali o quanto que seu LTV sobre CAC, como é que você está retornando aquilo. E Então, até em termos de atribuição, grandes aplicativos, isso é um grande desafio, porque a parte de atribuição em aplicativos ela é muito técnica, né? Então você deve ter também um time de engenharia lidando junto com o teu pessoal de paid media, que tá embaixo de você de growth também, não tá? exatamente, que daí tá dentro do time de CRM, que tem um time de MarTech, que é basicamente marketing e tecnologia, Beleza, que é o time que beleza. tá de fato olhando tudo isso, toda essa Garantindo atribuição e que os garantindo dados estão que fiéis. estão fiéis e tudo Uhum, mais. uhum. Então daí temos um Squad time de paid de media, 2 caras ali. 2 caras que basicamente a gente tá hoje, posso dizer, quase 60, 70% do investimento de marketing tá Perfeito, dentro de paid media. perfeito, Então perfeito. acho que acaba sendo Até porque vocês já natural. estão em momento de expansão, né? Expansão tem que ser na Exatamente, tem que máquina que ser. traz o retorno mais rápido e relativamente previsível, desde que bem feito. Exatamente. E hoje, quando eu falo que esse time trabalha muito bem com o time de branding, é porque precisa. Não tem como hoje, dentro de paid media, você não conseguir trabalhar com um time de branding que Uhum, está uhum, criando isso. Que está criando essas peças, né? Acho que uhum. hoje, para você fazer paid media direito, você precisa testar centenas de Claro, criativos. claro. Então, isso precisa virar uma máquina. Isso Muito precisa, legal. para criar escala, isso precisa virar uma máquina. Aí a gente tem um time de CRM, que é basicamente Uhum. toda essa comunicação com o cliente, a qual a gente divide ali que tem o time Essa de segmentação é MarTech, teu time de CRM, time de que faz. CRM que faz, Uhum, exatamente. Então, é o time que está criando, então que está toda essa comunicação com o nosso cliente, desde uhum. push, WhatsApp, SMS, e-mail, então todos esses E canais que com tocam métricas e OKRs da área, muito, claros ali, objetivos muito bem claros, definidos. números e métricas e metas claras, inclusive em cada teste que tá fazendo. Exatamente. O jeito que a gente Uhum. achou para dividir e para ficar um jeito fácil de se trabalhar é o time de paid media, ele trabalha com aquisição,
por mais que ele invista também em retenção e por mais que tenha uma parte Mais residual, mas o foco ali é trazer o cliente. trazer o novo cliente, o time de CRM olha para retenção. Retenção. Beleza. Retenção, E reativação. aí bota o todos produto esses ali, pontos. uma outra frente. Exatamente, que vai estar olhando, Experiência vai ali estar do- trabalhando, do- vai estar trabalhando próximo. Uhum. E aí dentro tem o time de retail media também, e aí um time que a gente chama ali de estratégia, planejamento e analytics, que é basicamente muito dos trabalhos. O marketing e principalmente hoje tem muitos desafios. As E lideranças desafios... estão aí ou isso é parte mais de ops, assim? Não, tem liderança aqui, tem uma Tá, liderança aqui tá. que inclusive é bastante analítica, então é um Uhum. time bastante analítico Total. que está pegando todos esses desafios que obviamente a gente tem e falando, tá, como é que a gente cresce? Então você vai Uhum. ter desafios de atribuição, você vai ver desafios de plano de reversão numa determinada área. Claro. Então você vai ter alguns desafios que não são usuais desses times que estão operando. Uhum. Então, assim, é quase como um time de consultores ali, Perfeito, sabe? perfeito. Estratégicos que estão olhando para desafios mais complexos ali e pensando, tá bom, como é que a gente consegue resolver com os números que a gente tem? E muito legal, Felipe. E essa galera também testa outros canais, por exemplo, sei lá, a gente tá falando aqui, vou chutar um out of home aqui, uma mídia que, na minha cabeça, tem tudo a ver com o Super, negócio de vocês. Pô, ter um anúncio no elevador do prédio ali, acho que com faz certeza. todo sentido. Pelo menos o teste, concorda? Sem dúvida. Pelo sem menos o dúvida. teste. E essa mesma galera de paid que tá ali meio que, cara, vamos alocar uma verbinha de teste nesse canal, Sem olhar as dúvida. atribuições e ver se a chave vira. Exatamente. O time do Paid hoje ele já tem um pipeline de novos testes até outubro. Então a gente Muito já tá legal. pensando assim, mês a mês, como é que a gente coloca pelo menos 1 a 2 canais novos Uhum. para testar. Muito legal. E esses canais são muito variados, né? Você vai ter Claro. desde de uma DSP, né? Que é basicamente Uhum. que vai Uma te rede trazer de- uma rede direta Uhum, ali de uhum. quase afiliados ali, né? Ali na ponta até social, até out of home. Então aqui a gente Sim. vai poder brincar com vários canais diferentes. Mas basicamente é isso. O time vai lá, testa. Funcionou, Pode errar, pode errar, aprende o que aprende, errou. testa pequenininho, a Uhum. gente coloca um budget bem pequeno para Claro. que aquilo Verba que de não vai, teste. verba de teste que vai Sim. ter que ver. E aí funcionou, beleza, a gente coloca dentro do mix de marketing, aí a Perfeito. gente dimensiona qual que é o tamanho de investimento que a gente vai fazer. Não, isso é muito legal, Felipe, porque quem acompanha os seus clubes, né? Quem acompanha o nosso podcast, assim, eu sou o cara do teste total, entendeu? E eu vejo que o mercado ainda tem uma cultura de campanha, não uma cultura de teste. Né? Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, pô, óbvio que primeiro tem um entendimento estratégico de todo e qualquer negócio, de entender o quem. É o perfil do cliente ideal, quem vê mais valor para o meu produto ou serviço, porque primeiro é o quem, depois é o onde. Né? Se eu não sei quem, onde é que eu vou? Eu brinco que chega no teu Waze e fala, me leve. Né? Vamos, Waze. Cara, o Waze não tem a menor ideia, vai ficar sentado lá, não vai a lugar nenhum. Então, se você não tem um alvo bem definido, o canal ele é posterior, o predecessor é o alvo, concorda? Exatamente. E quando a gente fala isso, aí sempre tem um empresário do outro lado, né? Tudo bem. Ela, pô, Rafael, mas eu não tenho. Como é que eu vou montar uma campanha de teste no TikTok, no Pinterest, no Meta, onde quer, independe do canal. Fala, mas a gente tá falando de verba de teste. Eu não tô falando de campanha. Você não vai gastar 5 mil, 10 mil, 20 mil. Você vai gastar talvez 500 reais, 300 reais pra fazer. Então, colocar no ar, o jantar que você sai fora com a tua mulher hoje, se você não for, você pode rodar uma campanha de teste. Eu acho que falta essa virada de chave, porque o próprio mercado do marketing de prestação de serviços tem formatos meio malucos como remuneração baseada em quanto você investe, né, em campanha, e que aí eles não trazem isso para a mesa, né? E a formação do marqueteiro tradicional é uma formação para criar campanha, e não criar plano de testes. E quando senta gente como você aqui, que tem essa fundação, né, essa histórico mais analítico, ou os outros empresários que também sentaram aqui comigo para conversar, entendem a importância do dado e a importância do aprendizado e da velocidade dos testes, todos eles com a mesma pegada. Assim, cara, empoderar o time a ter ideias, cara, para testar, ter métricas claras em todo e qualquer teste, os testes serem por design, o mais rápido e barato o possível, e depois, se funcionou, você vai se sentir muito mais seguro em botar o dinheiro que for. Concordo, o dinheiro que for. Vai escalar muito mais fácil. Depois, pensa primeiro nesse passo do teste. O passo seguinte, que é de quanto você vai colocar, vem depois. Se isso funcionou. Porque muita gente acaba, de fato, trazendo isso antes, né? Trazendo pra mesa antes. A agência, ou as áreas de marketing. Não vou nem falar de agência, mas normalmente, né, as empresas pequenas e médias tratam com agências.
chega o cara com um plano de campanha. Tá aqui o orçamento do nosso trimestre, R$ 22.000. Você fala, como, por quê e da onde que essas premissas foram validadas ou não? Não, a gente vai ter que investir para poder ver. Ah, mas então você não pode investir mais rápido e barato para depois você vir com os indicadores reais e a gente ter um plano efetivamente realista, concorda? Exatamente, exatamente. Depois, porque muita gente fica com medo, mas eu não vou ter esse dinheiro para investir. Sim. Testa. Não. Porque talvez se você trazer Se voltar o dinheiro, quebra o cofrinho, quebra cara. o cofrinho e faz. Exatamente. E faz. Porque aí virou uma máquina de imprimir dinheiro, né? Vamos ser sinceros. Exatamente. E normalmente os canais, quando você entra, você tem grandes chances de ter um resultado muito melhor. Porque os canais, eles ainda não te conhecem. Sim. Então, Eles assim, querem abrir a torneira para eles poder. abrem, e daí você vai conhecer, você vai se conectar com um monte de usuário. Depois que você descobre um pouco de como funciona os modelos dos algoritmos ali, desde Sim. de Meta, né, que é Facebook, Instagram, de Google, TikTok, e aqui Uhum. estamos falando dos grandes, esse algoritmo é bem certeiro, assim, né? Sim. Então, quando você entra ali, muito provavelmente ninguém conhece o seu produto ainda. Uhum. É, Eles querem que o seu produto eles seja querem, conhecido. muito provavelmente eles vão entregar para a pessoa que tem mais chance de converter, só que Uhum. você não sabia como encontrar ela. Sim. Então o algoritmo te dá essa Mar aberto. possibilidade. É mar Ele aberto, só faz alguns pequenos filtros, mas só não que precisa ele ser ultra. seleciona. Não, não precisa. Só que ele Perfeito. sabe, exatamente. Ele Sim. pensa naquele mar aberto quem funciona. Então, assim, testar no começo tem grande chance de você ter resultados bem interessantes. Perfeito. Depois, acho que depois o jogo vai ficando diferente, mas depois você já tá escalando, você Concordo. bota gente boa ali embaixo para que consiga escalar isso de outra maneira. E Felipe, me diz uma coisa, né? Assim, a gente falando especificamente de profissionais multidisciplinares, que Growth tem um pouco disso, né? Growth tem muito do generalista, especialista, né? Ele conhece bastante, conhece um pouco de muita coisa e Uhum. muito de alguma coisa, Uhum. né? Isso é bem comum no perfil do, até porque talvez é um cara mais tech como você, mas que entendeu estrategicamente com as outros canais, etc. E aí, né, dá aquele salto profissional. Normalmente é um super desafio para todo e qualquer líder empresário atrair, reter esses talentos. Cara, como que você lida com isso? Você tem processos abertos de forma contínua, porque quando aparece alguém a gente coloca para dentro, independente de eu estar precisando ou não. Ou se você sofre efetivamente com a alocação e o teu perfil é trazer alguém com o mínimo estrutural legal e formado dentro de casa, ou buscar por especialistas de mercado que trazem respostas mais rápidas, mas são mais caros. Como que você vê esse jogo aí, cara, da atração e retenção de talentos? Legal. Que é um problema seu, o meu e da torcida do Flamengo que tá de vendo todo a gente mundo, aqui. de todo mundo. Não é fácil, assim. Acho que não Sim. é fácil para qualquer lugar, assim. Uhum. Eu acabo olhando muito, né? E acho que em todos os outros times que eu acabei passando, assim, acho que tem uma característica que é inerente desse tipo de profissional e que eu acho que ela, pra mim, é a principal. São profissionais muito curiosos, assim, Uhum. por definição. Então, por mais que eles não tenham Sim. toda a skill técnica, toda a expertise ou todo o maior conhecimento do negócio ou Aquela da pessoa safo, né? É aquela Assim. pessoa que você olha e fala, cara, essa pessoa é curiosa, essa Sim. pessoa você dá um tipo de Sabe onde desafio, correr atrás, sabe né? onde correr atrás. Ela Uhum. pode não saber nada de uma parte específica de CRM ou como operar uma ferramenta de CRM. Só que uma pessoa curiosa, hoje, principalmente quando ela entra, procura alguma coisa no YouTube, ela consegue encontrar em Total. um dia ela é especialista. Concordo. Então, assim, acho que esse acaba sendo o principal filtro que eu acabo Uhum. colocando, é muito pessoa curiosa, e eu já deixei de contratar pessoas mais experientes, mas que muito vinha com aquela cabeça de tipo, já sei. E aí sabe? é meu gut Já... feeling seu, né? Assim, É meio um que a pouco do que ele fala, sensibilidade cara, sua. Aham. não dá. Então, acho que assim, pegar essas pessoas curiosas de que muitas vezes ela tá trabalhando com paid media. Acho que é um Uhum. jeito fácil de identificar. Ela tá trabalhando com paid media, mas ela se interessa por CRM, faz pergunta de CRM. Sim. Ou ela pergunta alguma coisa de branding. Ela fala assim, tá bom, mas como é que vocês fazem? Você tem uma agência interna? Como é que funciona esse Sim. processo? Até porque entende Serve que pra não é só aquele Não é microcosmo um ali. silo. Perfeito, Não é um perfeito. silo. Acho que Perfeito. funciona Acho que o marketing, para funcionar, tem que. Essas ramificações têm que funcionar muito bem, sabe? Uhum. E essas interconexões, essas interdependências têm que funcionar muito bem. Teu time Então, trabalha presencial, Filipão? trabalha híbrido. Tá. Então, hoje a gente pega uma parte do. A gente vai pelo menos umas 2 Existem, vezes. né, híbrido, muitas coisas, muito de desafios de manutenção de cultura, É. de velocidade de tempo de resposta, assim.
um híbrido já funciona melhor Já do que funciona um melhor. 100% Sim, remoto. e acho que se sentar com uma lousa, Claro. desenhar e Não, desenhar total, eu hipóteses e tudo concordo. mais, eu acho que é gostoso e o time também acaba sentindo muita falta disso. Trazendo a galera para poder participar das soluções dos problemas em comum ali, né. Exatamente, no final das Uhum. contas, daí o remoto acaba funcionando muito bem para as pessoas quando elas precisam focar. Claro, Quando elas claro. precisam focar e acho que dentro de Delegou, entregou, explicou, cara, tá agora lá, vai que você é vai bom o lá, suficiente para poder é resolver o teu BO. bom, você tá em casa, acho que Sim, sim, funciona melhor. Então acho que é legal, um modelo que pra gente funciona bem, sabe. bacana. Acho que essa troca do dia a dia de sentar numa lousa ou pegar um papel e falar: "Vamos desenhar junto a solução", Claro. acho que não inventaram nada igual ainda, Não, né. eu concordo 100%. E até a gente, antes de caminhar aqui para o final, pergunta muito de curiosidade, né, porque você pega a gente somos curiosos por natureza, eu também hoje eu hoje menos, mas eu era o, tipo, o rei do product hunt, a gente ficar em casa vendo Ficar vendo novidades, DJ de ferramenta, né, assim, sempre procurando alguma coisa nova, porque óbvio que, nos traz muitas oportunidades, assim, porque eu gosto de pensar que inovação está para a oportunidade, né? Sejam explorando canais novos como o TikTok, seja testando soluções de IA para melhorar, não só melhorar processos internos ou possíveis gaps, né? Otimizar 100%. processo. E eu acho que, como você mesmo falou, né? O profissional, vou falar de growth, ele tem essa característica. E o Uhum. quanto você vê e explora isso no seu time, no sentido de testar novas tecnologias, né. Se vocês estão usando IA, cara, Uhum. do jeito correto, que não é o uso pelo uso, né, porque ferramenta sempre é meio, não é Uhum. fim, né. Então, por exemplo, só para conjecturar, né, lá na agência a gente entendeu um gap de performance da área de redatores, a galera que montava o enxoval criativo do cliente. Copy de e-mail, copy de landing page, copy de campanhas, esse tipo de coisa. E aí problema identificado, problema no processo Uhum. identificado, a gente pensa em possíveis hipóteses de solução. A gente pode contratar a gente, ou a gente pode testar formas ou ferramentas para poder melhorar isso. Com História longa, certeza. curta, a gente decidiu testar ferramentas e usou uma ferramenta de mercado que não é o ChatGPT, mas uma ferramenta de IA para times de marketing e vendas. Legal. A gente analisou o resultado para poder entender se tinha funcionado ou não aquela hipótese. A gente teve uma redução de 52% do tempo médio de produção de um redator. Perfeito. Cara, eu dobro minha produtividade Incrível. ou eu pego mais clientes com a mesma quantidade de pessoas. O quanto que vocês têm também, ó, não vou nem Uhum. falar se tem, mas como que vocês colocam esse tipo de dinâmica dentro para sempre parte de um problema identificado na operação, seja um gargalo operacional, um gargalo de tarefas repetitivas ou coisa do tipo, e dali passa por possíveis soluções, Perfeito. e até que ponto vocês estão aplicando isso na Muito, prática aí, cara? muito, muito. Acho que Porque acho não que só tem um quê de first mover também nessa tem, história, né? tem. E eu acho que a gente tem um time, né, como eu estava comentando antes, acho que ele é um time bem enxuto, no final Uhum. das contas, então a gente precisa sempre estar utilizando, É, alguma coisa para otimizar perfeito, ou claro. maximizar a eficiência aqui dentro do time. Então, acho que vou dar 2 exemplos aqui que Legal. que ilustram bem aqui como que a gente usa IA, né. A gente usa em vários outros processos, mas esses 2 são bem legais. Tem o resultado, então, que a gente faz no dia anterior e que normalmente a gente precisa mandar um relatório ali de como foram as vendas no dia anterior. Posso pegar esse teu gancho, Claro. porque eu acho que é super importante, e quem tá vendo a gente sofre com isso porque acha que acha não, né, gestão de marketing e vendas com uma relativa escala é microgerenciamento, né, é meta do dia. É. Se você fica tá para trás e tá vendo se você consegue ter uma meta do dia, tem a meta do dia, né, no mínimo uma meta Sim. semanal, porque se você é daqueles que tá vendo no final do mês que a agência vai te mandar um Não, relatório e você virou esquece. passageiro em vez de piloto, Esquece. esquece, É concorda? todo dia. É É a todo meta. dia, é Se toda ontem hora. foi 80, amanhã tem que virar 120, tem que ter um plano já pra virar 120, É concorda? toda hora. É Beleza. toda hora. Então, Não ó, tem como. fica ciente aí. Não tem como. Todo dia o celular aqui Uhum, olhando e uhum. vendo como é que tá Quer agora, que tá verde ou vermelha. como é que foi há 15 minutos, o que que tá acontecendo, o que que a gente pode fazer, até Pra definições dar de tempo de fazer ajuste em pra plano dar voo, né? exatamente, a gente faz Uhum. ajuste até 7, 8 da noite, a hora que dá. Então a Legal, gente tá legal. tá ajustando pra venda do dia. Uhum. Mas IA como que a gente faz? Tem esse resultado que acontece no dia anterior e daí a gente como time de marketing, sendo responsável principalmente pelo canal de venda ali, do nosso canal principal, a gente
precisa dar um pouco do que aconteceu no dia anterior. Sumarizar ali. Sumarizar aquela Uhum, informação e de uhum. como é que foi. E isso era um trabalho de um analista que entrava todo dia, Uhum. olhava, via os resultados, fazia um pouco do que ele imaginava. Na Na percepção dele. percepção dele ali. Uhum. Muitas vezes esquecia de olhar um Uhum. KPI ou deixava de ver outro. A gente conseguiu colocar IA, então hoje todo esse sumário da venda do dia anterior é Legal. feito por IA. Legal. E é o bom de ser IA. Diagnóstico, ela já vem com Diagnóstico. algumas. Ela já vem com algum diagnósticozinho feito, assim, que a gente, obviamente, imputou e a gente treinou Tem ela as pra que fizesse guardrails ali os guardrails do necessárias. que precisa. Então ela fala, ó, ontem a venda foi assim, assim, assado. Por conta disso, foi a frequência, foi a retenção. Você reativou mais isso, menos E isso. ela chega a trazer alguma ideia já de melhoria Não, ou a ainda gente- tá lá? não, Mas a vai gente- chegar, mas vai concorda? chegar, sem Claro. dúvida, sem dúvida vai chegar. A gente optou por não colocar agora, Pra porque validar até pra o... validar, mas assim, Que já ajuda pra caramba, né? basicamente era um trabalho de um analista que perdia ali 1 hora pra olhar e sabia Claro. que mandava pra empresa toda. Então, como é que ele faz isso? Então, Bem a IA legal. já ajuda. Outro ponto é o que acabou de acontecer na semana passada com o ChatGPT, com a Sora, né, que é a criação de imagem, do ChatGPT, que eles integraram agora o Sora, e que realmente isso é bem... vai virar o jogo, principalmente para marketing, para você conseguir testar criativos em escala. Produção de criativos, Produção né? de criativos em escala. A gente fez já esse teste, então a gente já está utilizando. Legal. Então, assim, pensa que a gente tem, né, por ser supermercado, a gente tem mais de 3 mil SKUs ali, né? Então, assim, todo dia... Mesmo sendo sendo produtos de alta De alto giro, relevância e exatamente. giro, que não é a cauda longa, não é a cauda longa. Mas já é um número já super é expressivo já de é um- SKUs, né? Exatamente, é um número super expressivo, então todo dia a gente vai ter dezenas ou quase centenas de promoções acontecendo. E você E é criar quase até no nível CD ali, né? até no nível... Porque se tem uma disponibilidade de um produto naquela região, Exato. é uma campanha ou oferta Então- completamente diferente do que do bairro seguinte, do Então bairro você do vizinho. multiplica isso de complexidade e Sim. acaba ficando um jogo muito complexo. E como é que você consegue fazer isso e trazer essa quantidade de criativos, essa quantidade de peças, Claro. Se é homem, se é mulher, se é produto, se é vídeo, se é imagem, se é carrossel. para o time conseguir Claro. testar, para o time de paid media aqui conseguir testar. Então, assim, a gente teria que ter um time muito maior, Sim. uma agência interna muito maior e para conseguir atender a velocidade que a gente precisa. A gente conseguiu criar, fazer esses testes, colocar o prompt e criar, colocar o produto, colocar a imagem, colocar o nosso brand guide, né, que é o nosso guia de Muito marca ali, legal. o que a gente usa, o que a gente não usa, e tá saindo peça. Isso assim, saiu a semana passada, e aí, de novo... Já montaram esse MVP aí em uma semana. Já montamos, colocamos. E isso, qualquer pessoa que tá Sim. ouvindo a gente aqui, que tá vendo, a gente Claro. pode fazer, porque Claro. é um chat GPT, é uma assinatura do chat GPT, Claro. e que você consegue subir seus produtos, você consegue criar um prompt, você consegue entregar de Muito fato legal. isso e testar. Então, assim, Muito legal. já tá no dia, tá no DNA, assim, tá no dia a dia do time. Apareceu utilizar. alguma coisa que alguém do seu time que é mais curioso falou: gente, eu vi isso aqui, acho que pode funcionar para resolver esse nosso problema em questão. Testa, vamos colocar, vamos testar, vamos fazer, assim, acho que Muito esse é o legal. ponto de contratar pessoa curiosa, é dar Sim. autonomia para elas também, sabe? Então, as É. pessoas curiosas, elas vão sempre encontrar coisa que você não viu. Então, Claro. acho que é um time que a todo momento, todo instante tá trazendo alguma coisa do Sim. tipo, Fê, tá aqui, viu isso daqui? O que vocês acham? O que você Muito acha? legal. Podemos testar? Claro, Vambora, claro, não, e- Vambora. E isso a gente tá falando de cultura, né, cara? Porque isso é um exemplo muito mais top-down, né? De liderança para baixo, né? Apesar de que a galera do tático que vai estar operando os testes, mas se vocês não trazem um ambiente propício a ter essa abertura, a empoderar seu time, vamos ser sinceros, ninguém vai fazer nada. As pessoas querem se proteger, assim, então Sim. tem que ter um ambiente que esteja apto e preparado. Isso para mim é muito cultural e de liderança, Uhum. para que as pessoas possam dar suas ideias, independente de que elas sejam relevantes ou impactantes ou qualquer coisa que seja. E- Pode ser da mais idiota, esdrúxula, mais complexa, megalomaníaca, que tá tudo bem, porque a gente talvez vá priorizar, vai entender o que dá para ser aplicado, e o que funcionar, funcionou, E concorda? sempre sai coisa boa. Muito Acho legal. que sempre sai coisa boa quando você dá essa liberdade, dá esse espaço, assim. Uhum. Eu não sou o dono da verdade. Claro, claro. Acho que. Então, muitas das coisas que saem ali não são necessariamente ideias minhas, são ideias Claro, do time que foram claro. refinadas e que a gente foi testando e foi funcionando. E até que traz essa integração que torna esse processo super colaborativo, vamos dizer assim. E aí Exatamente. integra muito mais o time, né? Exatamente, Tá todo mundo exatamente. participando
das resoluções que são comuns daquela área, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Então, acho que tem muito disso e eu acho que com o IA ficou muito mais fácil, né, fazer isso. Então, Até pro cara trazer uma ideia mais bem trabalhada e exa depurada pra mesa, porque exatamente, ele já tunou ela com o exatamente. seu Então, próprio assistente. já trouxe ali, Aham. já tá um negócio muito melhor, muito mais fácil de ser Perfeito, implantado. Então perfeito. acho que a gente acaba utilizando bastante. E sem contar dentro do dia a dia, né? Então, muitas vezes a pessoa de CRM, que não é uma pessoa, ela é técnica, mas não é necessariamente técnica no nível tecnologia, Sim, consegue entrar no ChatGPT e consegue entregar uma documentação perfeito. técnica para um time de Concordo. tecnologia. Então, acho que assim, Transforma esse manual num guia do guia usuário. do usuário, consegue Uhum, fazer, consegue ir num nível de, uhum. de, de precisão mesmo da Perfeito, informação muito perfeito, maior. perfeito. Então, acho que é um time, de fato, que trabalha muito com IA no seu dia a dia, não tem como fugir, né? Acho Não, que não muito tem legal, como. Felipe. Então, até pra gente fechar aqui, Uhum, bom, estamos num ano relativamente desafiador, vamos dizer assim, né? 2025. Vocês, com todas essas alavancas de crescimento, sejam aquisição, conversão, retenção, ticket médio, ou a própria expansão geográfica, né? Que eu acho que independe dessas alavancas, você, né, dominando outros territórios, uhum, você está expandindo o mercado. Como é que está a definição? Óbvio que a gente não precisa falar de uhum. número nem nada, mas em relação ao ano passado, nível de crescimento agressivo para esse ano, e qual é, na tua visão, marketing barra growth, qual é o grande desafio desse mix de possibilidades que você acha que você vai se focar mais para poder chegar num grande número, cara, nesse ano? Legal. A gente, como meta, é bem agressiva, né? Startup, e crescimento rápido, super Sim, acelerado, e acho que a gente tem muito mercado ainda a ser explorado, né? claro. Então, assim, o mercado ainda tá mais de 95, 98% dele ainda está no offline. Então acho que ainda tem um mundo ainda para ser trabalhado. Então as nossas metas agressivas é do nível dobrar a cada ano, né? Então E é, posso é pegar um onde a gente asterisco no que quer. você falou? E acho que também tem muita parte educacional, né, também, né, porque acho que parte do mercado, quando a gente fala talvez de grande centro aqui, fica mais, talvez são mais propensos a serem early adopters, né, mas esse é um serviço que talvez ser ensinado para as pessoas que existe isso, porque ninguém está acostumado, assim, no grande centro sim, mas você fala, cara, não, existe um serviço que você vai, você cadastra o aplicativo e te entrega em 15 minutos no mercado. Fala, é mentira, até parece. Concorda, Com assim? certeza, Tem um com quê também de certeza. educação quando você está Tem. entrando em novas frentes, né? Muito, muito. Então, acho que muito do nosso trabalho é fazer com que essa pessoa baixe pela primeira vez e Uhum, teste a gente. uhum, uhum, Então, co- esse trabalho de degustação, né? Esse trabalho uhum. da aquisição e de falar, testa O aqui. fator uau, né? Você fala, Uau, uau, chegou exatamente. mesmo, achei que era mentira. Testa, É. só testa. Aham, Vamos ver o aham. que. Acho esse é o principal desafio que a gente tem como marca e como marketing. Perfeito. De alavancas, a gente consegue separar aqui em duas frentes, uma muito Uhum. para esse cliente recorrente, como é que a gente aumenta essa frequência, Você como é falou que que faz. é o ouro tá aqui, O né? ouro Vamos tá ser aqui, acho sinceros. que tem muita coisa O ainda ouro tá pra na gente base, né? tá na base pra gente Uhum. trabalhar. Então, assim, a gente tá lançando na sexta-feira, então até comentando aqui em primeira mão, a gente tá lançando o nosso programa de assinatura. Então, é o nosso programa de benefícios aqui, né, para esse Legal. usuário. Então, é onde de fato ele vai conseguir ter entrega grátis, cupom exclusivo e tudo Já foi mais. testado numa Já foi escala. testado, a gente testou em Belo Horizonte com um grupo pequeno, Muito legal. aumentou para Belo Horizonte como um todo, agora a gente está trazendo para São Paulo e abrindo como um todo. Perfeito. É sem dúvida um programa de benefícios ali para esse usuário que é um usuário que vai pedir 3 a 4 É vezes o por heavy semana, user é o heavy mesmo, né? user. Só que assim, a gente sabe que trazendo um programa de benefícios como esse, a gente consegue transformar outros usuários em heavy users também, né? Claro, Então, assim, perfeito. como é que a gente consegue trazer esse usuário que muitas vezes pensa, ah, não, só vou pedir com a cerveja, mas a partir do momento que ele tem esse programa de benefício ali, a partir do momento que ele tem entrega grátis, ele tem cupom Ah, exclusivo e nem tudo me mais. falo, já vi que eu vou ter mais um serviço aqui que eu vou ter que pagar por mês, porque eu sou Exatamente. desses. Eu Exato. pago E, a mensalidade para ter o para ter comodidade, para ter e é bom, velocidade, e para ser assim, bem tratado, entendeu? Não que não seja sem não, isso, sem mas dúvida. tem a percepção de que a gente faz parte do, Faz do parte do clube. É, clube. claro, O claro. programa chama daqui do clube, inclusive. Legal. Que é. Mas é um programa de benefício que realmente você, se utilizar uma vez, Já você tá já, pago. já tá pago. Tá pago. Então, sem dúvida, é pra gente conseguir fazer com que o usuário enxergue cada vez mais valor na daqui e use a gente mais vezes. Então, a gente tem muito o daqui do clube. A alavanca da retenção, então, você acha que é Muito. porque, assim, o motor de aquisição, você já meio que expandindo geograficamente, não tô falando que é Ctrl-C, Ctrl-V,
mas guardadas as possíveis diferenciações, é meio que uma máquina relativamente replicável, né? Exato. Mas aí você tá trazendo, então, como que, independente de onde ele tá vindo, como que a gente Como pode que a gente tornar esse cara, consegue, aumentar a quantidade de tickets e o ticket por quantidade de por pedidos, pedidos que ele né, faz desse aqui com a usuário. gente, exatamente. E a gente nem discute nesse momento exatamente um momento geográfico específico, uma expansão Legal, geográfica, né? Acho que legal. a gente tá posicionado em São Paulo, que a Perfeito, gente pega perfeito. Que é um mercado praticamente gigantesco, né? gigantesco, a gente tá em Belo Horizonte, a gente tá no ABC, a gente tá em Guarulhos, a gente tá em Uhum, Osasco, a gente já tá no mercado uhum. bem grande. Então tem muito espaço pra gente crescer aqui. O que a gente vai tentar é outras alavancas, né? Então tem outras alavancas. A gente tá colocando influenciadores sendo parte relevante, muito relevante do nosso mix de Uhum, marketing. A gente tá fazendo uma revisão, uma expansão de todo o sortimento que a gente tem. uhum. Qual que é o sortimento que funciona em cada uma dessas lojas, né? Então Posso fazer acho a que isso é, pergunta? claro. E essa definição de mix, e esse aumento de mix, isso é feito de pesquisa, isso é feito de uma análise de dados pura de compras que foram quebradas, no sentido de o cara tentou pedir, ou as buscas que são feitas no próprio app, que te dão Tudo. uma temperatura de algo que talvez não tá no mix, Tudo. ou tudo isso. Tudo isso, Tá, tudo isso. legal. Acho que o time, esse tá mais com o time Mas continua comercial, né? sendo tudo data-driven, baseado em dados. Exatamente, Tá. exatamente. Tem um recente que foi exatamente isso. Era um produto que era muito pesquisado E não tinha no. e não tinha. E a gente tinha uma dificuldade até de ter algum tipo de negociação, assim, né, Ok. com essa indústria. Falava, caramba, mas olha só. Até que o momento que a gente levou dados para a Uhum. indústria. Falou, o seu produto é o mais pesquisado dentro. Vamos junto vamos, ou. vamos fazer isso aqui? Claro. Entraram, estão Que legal. dentro, estão felizes, estão Uhum. do outro Não, lado até porque é uma investindo. captura de uma demanda latente, que uma demanda que já existe. Que Exatamente, estapar, tá lá. assim, guardadas as devidas proporções, é que nem quando é como a gente fala com usar o Google, né? Assim, pequenas empresas, pequenas e médias empresas, onde eu começo? Começa no Google, porque a demanda já existe. As pessoas lá. estão buscando por você, então você só vai capturar uma demanda que já existe. Porque tem muito, eu faço só meta, eu falo, mas por que você não começou pelo Google? Porque lá a demanda já está. Concorda? É Óbvio que não mais tiver nenhuma fácil. busca, É. tudo bem. Mas se você tiver buscas que buscam não só o teu produto ou serviço, como o teu nome, Você tá deixando pro seu concorrente. você tá capturando um cara que já tá buscando por você. Assim, E e aí, acho se que você isso não é faz, essa você deixa. comprovação de por que um canal talvez possa ser melhor do que o outro, ou Exato. fazer esse movimento que você fez de buscar o fornecedor e falar, cara, tá aqui, vocês são a palavra mais buscada e vocês não estão ali na nossa prateleira, né? Com certeza. Google é obrigatório, né? Acho que Mas como isso set de marketing Mas o o Google é empresário não obrigatório. tem obrigação de entender de marketing, Filipão. Exato, Então, aí, exatamente. às vezes, mal assessorado por times internos ou por agências, acaba trocando os pés pelas mãos nesse sentido. né? Exatamente, acho que é super importante. O Google é o primeiro passo ali, de Legal. fato, que você tem que colocar, não tem como. Sim, Depois você vai buscar uma demanda que não existe. Depois Claro. você vai criar a sua demanda. exatamente, Mas exatamente. primeiro a sua demanda tá Uma coisa é ali. capturar, outra coisa é empurrar a venda, né? Exatamente, a demanda tá ali, seu concorrente tá pegando, muito provavelmente. sim, Ou sim. tem alguém aparecendo ali. É muito engraçado que muitas vezes eu converso com algumas pessoas que também estão começando ali, né, e trabalhar com marketing digital e acaba simplesmente, e é um empresário, e daí fala assim, deixa eu ver, por onde começaria? Daí dá uma olhada no Google, e aí pesquisa no Google o nome da sua própria empresa, Uhum. e tem alguém comprando o Claro. nome da sua própria empresa. Não tenho dúvida E aí nenhuma. rola aquele choque, rola aquele Como susto, do assim? tipo, É. como assim? Porque ele pode fazer isso? Eu falei, Perfeito, pode. perfeito. Pode, a partir do momento que você nunca nem fez. Acho que Sim, se você nem tem o cadastro no Google com o teu IP, com tua propriedade intelectual, você não pode nem Exatamente. pedir para tirar, porque você não tem nenhum cadastro ainda feito lá. Se você não tem nenhum account manager no Google, Sim. você não tem nada ali no Sim, Google, sim. ele pode. Ele Não. encontrou essa oportunidade e comprou a sua palavra. Total. Filipão, queria agradecer aqui, acho que por mim, né, eu ficaria falando horas aqui, porque é uma coisa que eu adoro falar, mas acho que nesse papo trouxe fazendo um wrap-up aqui, né, trouxe alguns conceitos, acho que são muito importantes, né, aquilo que a gente falou de growth é tentar ser o mais rápido possível, no menor espaço possível de tempo para poder validar os seus testes, gastando o mínimo possível, porque é parte da premissa do teste, Sem concorda? dúvida. É a questão de tomar decisões baseadas em dados. Talvez não a busca pela bala de prata, pelo hack mágico, mas a gente está falando de melhorias incrementais sempre, né? Então, se eu melhorei só 2% a conversão hoje, o teste de amanhã é em cima do 2% de ontem. Já E aí eu tô né, assim, juros compostos. pensa um ano, né? É uma fórmula juros composta. compostos, É uma né? fórmula composta. E todo mundo já se complicou no cartão de crédito, que tá vendo a gente já sabe como é que funciona. Então, acho que isso também é legal. A questão que você falou, né, da alavanca da retenção, que o empresário, ele tem
tem, talvez por falta de acesso à informação, e aí eu vou falando no sentido muito mais, né, não depreciativo, a gente acha que é só trazer mais clientes, cada vez mais clientes, que a gente cresce, e tem dois grandes asteriscos nessa frase. Tem trazer clientes melhores, que acho que é o dado e a definição de quem é o meu melhor cliente para poder ajudar a marketing a trazer melhores clientes, e não só mais clientes. E também a questão da retenção, né? Que eu acho que é super negligenciada e o ouro tá aqui, Exatamente. É o né? dever, O de, ouro é o tá dever de aqui. casa ali, no final das contas, Ainda né? mais quando a gente fala de varejo, de bens de consumo, que tem características de recompra muito forte, né? Exatamente, exatamente. É diferente se você fosse vender uma casa, que nem a gente comentou no começo, Exato, que é uma exato. venda numa vida. Você tem um produto que você vai ter que vender todo mês ou a cada 3 meses, esse E aí não do é, que você... e não é colocar a culpa na ferramenta, né? Assim, porque você pode planilhar isso e funcionar, né? Vamos dizer assim, porque também o empresário, assim, a gente fala, não, quando eu tiver a ferramenta certa, tudo vai melhorar, porque ele fica terceirizando a responsabilidade por Uhum, algo externo, que não está sob o uhum. controle dele, né? Então fala, não, quando eu montar esse CRM, tudo aí, cara, se tiver alguém fazendo um controle que seja na planilha, de perfil de Com certeza. produto comprou, ele tem que comprar de novo daqui a uma semana, comprou a manteiga e tem que comprar no mês que vem, acabou. Você não precisa, o refino, a ferramenta vem para refinar um processo que já existe, concorda? E Com não colocar certeza, ela como fim, né? com certeza. E se não sabe onde começar, tem um monte de material disponível hoje, ou pergunta para uma IA, pergunta para um chat GPT da vida, que vai te dar um caminho ali das pedras de Claro. como fazer a parte mais técnica, porque Sim, acho que essa parte sim. mais técnica não deveria ser mais É, impeditivo. ou talvez até ter o mínimo de informação necessária para sentar com o seu cara do marketing e saber fazer Com perguntas que certeza. ele vai ter que desenrolar, né? Vamos dizer Exatamente, assim. exatamente. Super importante. E até Muito bom. pegando esse gancho para fechar aqui, né? Óbvio que tem muita gente que está vendo a gente que vai pesquisar e passar a ser usuário da plataforma daqui, Ótimo. mas em relação até, cara, eu não sei o quanto você compartilha, eu não sei o quanto você gera valor para sua rede, o que também não tem certo ou errado se gera ou não gera não, porque a gente sabe que a gente tem coisas, Uhum. primeiras prioridades. Mas se alguém quiser, cara, te seguir no LinkedIn, te acompanhar no. Não só as redes institucionais, mas as redes CPF pessoais aí, cara, fica à vontade para convidar o Legal, pessoal. legal. Que aqui é canal aberto, cara. Ótimo, obrigado, obrigado, Rafael. Vou convidar todo mundo primeiro a utilizar daqui, quem não é, Uhum, quem não uhum. é, não é cliente ainda, vou deixar depois um cupom aqui para Tem uma vocês. concentração grande da galera de São Paulo aqui, Ótimo, então, cara, ótimo. com certeza é Que bom. gente que se não conhece, agora tá conhecendo. E vai ter cupom também? Vai ter cupom, vou deixar um Opa! cupom aí para deixar Aí, na ó, no descrição lettering aqui ou na deixa descrição. na descrição do Porra, vídeo. Então, obrigado pelo a gente que espaço aqui pra agradece. gente poder trocar essa ideia. Também sou apaixonado por marketing growth, então, Que bacana, cara. ótimo falar. Eu ando meio ausente um pouco das redes, mas assim, quem colocar, eu tô fazendo esse exercício interno de aparecer um pouco mais, Faz então você. seja LinkedIn ou Instagram ali, Felipe Carlo, então podem me procurar, então, Legal, Filipão. mas convido todo mundo a testar daqui, acho que não, tenho certeza que vão gostar. Você é cliente, então você Cara, pode dizer. é o tipo de serviço que faz esse wow factor, né? Que tem o wow factor, do fator wow, de você falar, caramba, tá meu mercado em 15 minutos aqui e eu não precisei chamar pra eu faço muita coisa em casa, essas coisas assim. Então, cara, ninguém precisa trazer nada, fica tranquilo, vem que a gente pede qualquer coisa no meio da festa, pede de novo, sabe? Assim que as coisas acontecem, se torna tudo muito mais simples e mais prático, Muito, né? muito. E eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia está disposta a pagar um mínimo que seja o premium para poder ter conveniência, comodidade, velocidade, disponibilidade, Disponibilidade concorda? de tempo, né? É, Tempo. total, total. Então, Exatamente, a gente muito precisa de tempo. bacana, cara. Obrigado. Obrigado a você, Valeu, irmão. Rafa. Tamo junto, irmão. Bom, então, finalizamos aqui mais um papo do podcast Os Donos das Vendas. Agradecer, né, Felipe, pessoal do aplicativo daqui também, para vocês instalarem. Tem o cupom aí, como ele falou, em algum lugar, para vocês terem benefícios aí para poder experimentar. E eu agradeço a todos vocês e logo, logo a gente volta com mais um episódio do nosso podcast. Abraço grande, gente.